Digno, Jesus, de todo o nosso respirar, Pai. Nós queremos te adorar, Pai, nessa noite, Jesus. Nos ensina a te adorar como convém, Jesus, porque nós não sabemos nem fazer isso, Pai. Nós precisamos da sua ajuda, Jesus. Mas nós clamamos a Ti para que a nossa oração, Jesus, as nossas canções, Jesus, cheguem ao Senhor como um incenso suave, Pai. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração, Jesus. Nós queremos dizer, Jesus, que nós te amamos, Pai. Que nós não somos nada sem o Senhor, Paizinho. Senhor, é sentido de todas as coisas que nós fazemos, Jesus. Nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor receba toda a nossa adoração, Pai, Pai querido, em nome de Jesus. Diante da tua face, liberando incenso, com nossas orações a Ti, estamos aqui. Diante da tua face, liberando incenso, nossas orações a Ti. Tu és digno de receber, Tu és digno de receber toda honra, toda glória. Tu és digno de receber, Tu és digno de receber toda honra, toda glória. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Nós te adoramos, Senhor. Aqui, diante da tua face, liberando incenso, com nossas orações a Ti, estamos aqui. Diante da tua face, liberando incenso, com nossas orações a Ti. Tu és digno de receber, Tu és digno de receber toda honra, toda glória. Tu és digno de receber, Tu és digno de receber toda honra, toda glória. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, deixa minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Espírito, deixa minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, Senhor, nos enche mesmo do teu Espírito Santo, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, de Ti todos os dias, Pai. Precisamos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus. Em tudo, Pai, em todo o tempo, Deus. Nos nossos pensamentos, nas palavras que saem da nossa boca, Deus. Na forma como ouvimos, Senhor, tantas coisas, Pai. Precisamos, Deus, a cada instante sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. E queremos, Pai, derramar o nosso coração diante do Teu altar, ó Pai. Queremos nos prostrar, Senhor, totalmente diante do Senhor, ó Pai. Por completo, Deus, para que o Senhor reine em todas as áreas das nossas vidas, para que o Senhor seja Senhor, Pai. Por completo das nossas vidas, Pai. Queremos, sim, agradar Teu coração, Pai, mas precisamos do Senhor, Pai, todos os dias, a cada instante, Pai. Para fazermos, Deus, aquilo que está no Teu coração, Pai. Nós temos, sim, Pai, muitos pensamentos, muitas opiniões, Pai, mas queremos a opinião do Senhor a respeito de tudo que temos vivido, Pai. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, ajuda-nos a buscar a Tua face, Pai. Que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas, Pai, todas as manhãs ao abrirmos os nossos olhos, Pai. Queremos render o nosso coração a Ti por completo, Deus. Senhor, nos desperta, Deus, a orar, Pai. Nos desperta a ler a Tua palavra, Pai. Nos desperta a sermos verdadeiros discípulos, Pai. Aqueles que andam ao Seu lado, Pai. Aqueles que têm um coração ensinável, Pai. Aqueles que se rendem ao Teu senhorio, ó Deus. Aqueles que amam, Senhor, o Seu próximo, Deus. Aqueles que amam cuidar de vidas, Pai. Nós queremos e precisamos da Tua ajuda, Pai, todos os dias, Pai, para cumprir o Teu chamado, Senhor. De ide, Deus, ide, fazer discípulo por todas as nações, Pai. Que o nosso coração doa, Pai, doa pelas vidas à nossa volta, Pai.
Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor todos os dias tem acrescentado, Pai, pessoas à nossa volta, Pai. Nos faça olhar com os teus olhos, Pai, com a visão celestial, Deus, para as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Senhor, nós somos limitados, Pai, mas o Senhor não, Pai. Por isso, Deus, faz conforme o teu querer, Pai. Usa as nossas vidas com graça, com sabedoria, Pai. Com amor, com zelo, Pai. Para tocar, Senhor, todas as vidas que o Senhor tem colocado à nossa volta, Pai. Deus, coloca essa pressa que está no teu coração, no nosso coração também, Deus. Para que possamos avançar, Deus. Nos desperta, Senhor, não nos deixa parados, Deus. Nos tira da zona de conforto, Pai. Nos faça avançar, Pai. Avançar para fazer aquilo que está no teu coração, Pai. Eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toca o coração de cada um de nós, Pai. De cada um dos meus irmãos, Pai. Para que a gente possa avançar, Deus. Avançar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Famoso é Rei do Universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Tua glória enche a terra, Senhor. Tua glória enche os céus. Tua glória enche nosso coração, Pai, as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome nessa noite, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nome acima de todo nome, Senhor. Nome sobre o qual todo joelho, Senhor, se dobrará e toda língua confessará. Em nome de Jesus, Pai. É diante do teu nome, Senhor, e é pelo teu nome, e é por causa do teu nome que nós nos reunimos nessa noite, Senhor. Em cada lar, ó Pai, em cada casa, com cada família, Senhor.
Bendito seja. Bendito seja. Em nome de Jesus. Amém? E agora? A gente vai dar uma mexida nas cadeiras aqui, gente, para se organizar. Para eu também não ficar de costas para os irmãos aqui. Mas pode ficar de frente, eu acho que é melhor, amor. Ficar de frente? Ao vivo é isso, né, queridos? Tem que ter aquela paciência, né? Deixar o café ali atrás para você ficar com vontade de tomar um cafezinho aí e aproveitar a comunhão com os irmãos depois. Eu vou até tirar meu óculos, porque agora eu fui abençoado aqui com a Bíblia pela igreja e as letras são grandes, agora não preciso nem de óculos mais. Confesso para vocês que eu estou estranhando, estou tentando me acostumar, porque os irmãos bem sabem, né? Quando você tem uma Bíblia já que está toda rabiscada, você sabe até de que lado da página está aquilo que você está procurando, e começar uma Bíblia nova é um desafio. Mas é um presente. Queridos, antes da gente conversar um pouquinho a respeito da palavra, de compartilhar a palavra, eu quero só falar um pouquinho a respeito, né, dessa reunião que a gente teve aí no fim de semana, né, um culto de adoração ao Senhor, e na oportunidade também da questão da ordenação. Talvez você não tenha entendido muito o porquê que no momento da imposição de mãos, né, e da unção, foi chamado Ivan e André, e a gente não comentou nada, né? Por que a igreja não estava muito sabendo a respeito disso. E eu vou te dizer por quê, porque nem nós sabíamos, né? O Ivan e a André foram pegos de surpresa. A gente, com a vinda do Jamê para cá, na noite anterior, né, ao domingo, no sábado à noite, a gente esteve junto, reunidos, e há um bom tempo a gente já estava conversando a respeito da vida do Ivan e da Andrea, relacionado ao diaconato, né, ao serviço. Porque é uma característica deles, eu também não preciso ficar falando muito, porque os irmãos bem conhecem, eles estão sempre dispostos, disponíveis, prontos a tocar na vida da igreja, dos irmãos, são instrumentos de Deus, e a gente tem o privilégio, assim, sabe, André e Ivan, de experimentar desse cuidado do Senhor através da vida e da casa de vocês há quase 20 anos. E com a vinda do Jamê para cá, e a gente já tendo essa conversa anteriormente, ele falou: Alessandro, e o Ivan e a Andrea? Essa foi a pergunta que ele fez. Eu falei: tá, o que tem eles? Não, em relação ao diaconato. Eu falei: Jamê, a gente já vinha conversando a respeito disso. É o momento, eles estão... já estão servindo a igreja, já têm tocado na vida da igreja. E aí ele falou: e o que está faltando? Eu falei: na verdade está faltando conversar com eles, né? Porque a gente conversou entre nós, mas a gente não falou com eles. Ele falou: então eles estão ali, pode ir ali conversar. Sabe como é que é? O Jamê, quem conhece, sabe que ele é de bate pronto, né? Então vai lá e conversa. Aí eu chamei o Ivan, a gente falou assim, na sala da casa dele, ficou um pouco assustado, daí chamei a Andrea, piorou, né? Sabe aquele meme que o cara fala que estava ruim, parece que piorou? Foi assim, a Andrea ficou mais assustada ainda. E aí, claro, o Alcione estava junto, que também cuidou da vida deles muito tempo, né? Desde a época da ágape, da conversão e tudo mais. Irmãos preciosos que conhecem eles também. E a gente pôde conversar um pouquinho a respeito disso, e o Alcione até brincou, falando: olha, Deus bem conhece o coração de vocês, porque se talvez fosse de outra forma, vocês ficariam igual o Alessandro tá, uma semana sem dormir. Se vocês soubessem antes, vocês estariam talvez até piores, né? Então, por essa razão, queridos, por eles já estarem, né, servindo a igreja, né, no chamado que Deus tem para a vida deles, que houve
essa ordenação, né? Que é essa confirmação de que eles foram chamados, de que já estão desempenhando, né, o trabalho, o serviço, né, com todos os requisitos lá que o Jamê citou em Timóteo, e Tito também, a casa ordenada, marido de uma só esposa, e todos os requisitos que a palavra fala, e também atendendo ao chamado, que a gente falou muito, né, no fim de semana, ali de Mateus, no capítulo 10, que fala justamente sobre isso, né, de que o Senhor viu as ovelhas, né, viu as multidões e teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, e mande obreiros para a sua colheita. E assim, por oração e atendendo uma demanda do Senhor, o Senhor enviou então o Ivan e a Andrea, como o Alcione bem disse, espiando a terra aqui no começo, depois a gente veio, e aí se fez junto à ordenação, foi algo que a gente também ficou sabendo em cima da hora, e aí no outro dia o Alcione foi lá me abraçar e falou, e aí como é que está o coração deles? Falei, Alcione, eles estão bem, estão preparados, um pouco assustados, eu acho que esse é um sentimento que talvez deva sempre permanecer no nosso coração, porque isso nos faz depender do Senhor, e é tudo que nós precisamos, né, na nossa caminhada, é depender do Espírito, como a Simone estava orando há pouco, né, que o Senhor guie todas as nossas ações, atitudes, e a própria palavra fala em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, louvado seja Deus, Ivan, Andrea, Gabriel, Manu, quero honrar a vida de vocês, né, diante da igreja, diante dos irmãos, né, dizendo que vocês são presentes, né, mais uma vez quero reafirmar isso, que vocês são presentes do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a vida da igreja, e é um privilégio caminhar com vocês há tantos anos, alguns momentos um pouco mais distantes, alguns mais próximos, mas sempre tendo o privilégio de tê-los conosco, né, nessa tarefa que o Senhor trouxe para nós como igreja. Né, a gente começou, como o Ivan orou também, há praticamente 2 anos e meio, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, essa carga que o Senhor colocou no nosso coração, e a gente tem caminhado nisso, com aqueles que o Senhor tem acrescentado, o Braguinho, um presente, a vida de cada um dos irmãos que tem somado a cada dia, que tem trazido a graça do Senhor de formas diferentes, mas que tem abençoado as nossas vidas de forma poderosa e rica. Né? Só o nosso Deus para fazer isso e nos colocar todos juntos, né? Com tantas diferenças. E louvado seja Ele por isso, porque com as diferenças nós crescemos. Então quero dizer mais uma vez, Ivan e Andrea, eu preciso de vocês, preciso da comunhão de vocês, assim como preciso do Henrique, preciso do Roberto, preciso de cada um dos irmãos para juntos caminharmos nessa carreira que o Senhor propôs a nós, né? Amém? Então, queria só reforçar isso, né, para não ficar meio perdido isso, né? Algo muito importante na vida da igreja, né? Essa unção, essa liberação, e como o Jamê muito bem falou, Deus, eles não vieram para cá para nos instituir como igreja, como uma cunha, uma lacuna na cidade de Curitiba ou região metropolitana. Né? Deus nos trouxe para cá para somar e para que juntos sejamos um, junto com outros irmãos, com o Sérgio Franco, o Márcio Mafra e tantos outros preciosos que o Senhor tem colocado aqui próximo da gente. Amém? Somos um no Senhor. E louvado seja Deus por isso, né? Eu quero, queridos, falar um pouquinho a respeito do estilo de vida daquele que é discípulo de Jesus. Há pouco nós orávamos a respeito disso, né? Sobre que Deus, embora tenha nos feito um, Ele nos espalhou por toda a face da terra, né? Ou por toda a cidade, por todos os bairros, e nós somos um, mas não somos divididos, mas somos espalhados. Eu acho que talvez essa seria a melhor definição. E eu prometo que não vou mais colocar e tirar o óculos, porque eu coloco, fica azul, tiro, fica melhor. Tô vendo que você tá indo.
Não é porque o óculos é de perto só, tá, queridos? Mas o fato é que, assim, onde o Senhor nos colocou, como nós oramos há pouco, Deus tem nos dado a oportunidade de testemunhar de quem Deus é. E talvez a gente, ou por pouco conhecer, ou por muito conhecer, creio que talvez essa é uma dificuldade daqueles que começaram há menos tempo na caminhada com o Senhor, né? Entregaram a vida há pouco tempo para o Senhor. Há sempre uma inquietação no nosso coração do que a gente deve falar, de como a gente deve falar. Há pouco eu falava aqui com o Roberto que no começo da caminhada a gente às vezes é muito imaturo, a gente quer falar do evangelho do reino, mas enfiando goela abaixo na outra pessoa, né? Tipo, eu recebi, tem sido bênção para mim, como é que pode essa pessoa não receber? E aí às vezes a gente acaba forçando um pouco. Pois bem, talvez com palavras isso fique um pouco mais difícil para a gente lidar. Eu sei que há uma questão de um primeiro amor que inclusive esse fogo deve ser incessante no nosso coração, deve ser contínuo no nosso coração, esse primeiro amor que nos levava a falar até para a sombra a respeito de Jesus, isso precisa de fato arder no nosso coração. Mas o fato é que nem sempre nós teremos oportunidade de falar com os nossos lábios a respeito de quem Jesus é e daquilo que ele fez nas nossas vidas. Mas de testemunhar, sim. Mas de viver um estilo de vida do reino, sim. E talvez as pessoas que nos conheçam, que caminham ao nosso redor, como foi o caso de quando eu entreguei minha vida para o Senhor, e talvez você tenha tido a mesma experiência, e essa não é uma experiência exclusiva para quem conheceu o Senhor em algum momento da vida, mas serve também para aqueles que nasceram num lar cristão e que nasceram com o pecado e que necessitaram voltar os seus olhos para o Senhor, abrir o seu coração para o Senhor em algum momento, confessar, ser batizado, como Jesus dá aquela grande comissão em Mateus 28, que você bem conhece. Mas as pessoas que estavam ao nosso redor, elas conhecem a nossa vida, conheciam a nossa vida antes de Cristo. E, amados, a nossa forma de viver fala, muitas vezes, muito mais do que quando nós abrimos os nossos lábios. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito desse estilo de vida daquele que é discípulo de Jesus. E todos nós somos, né, queridos? E que o Senhor nos ajude a muito mais, né, acrescentar outras vidas e outros discípulos. Eu quero que você abra comigo um texto, se você puder, em Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Ou se você quiser só anotar, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque eu não quero me esticar muito no horário que a gente estabeleceu, embora estejamos sobre a direção e o controle do Espírito. Tá bem? Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bom, Atos capítulo 9, os irmãos sabem, fala principalmente a respeito da conversão de Paulo ali no caminho de Damasco, toda aquela experiência que ele teve, né, da luz que cegou Paulo, e a história é muito conhecida por todos nós, mas o versículo 2 desse capítulo que a gente leu agora, fala que Paulo pede cartas ao sumo sacerdote para que ele autorizasse levar preso todos aqueles que ele encontrasse que fosse do caminho. E é interessante pensar aqui sobre a palavra caminho, porque no texto original ela é odos, a pronúncia dela é odos, do grego, e ela não traz o significado de uma estrada ou uma via de acesso que pode passar pessoas, e na época não carros, né, mas a gente pode pensar hoje, né, puxa, quando a gente indica o endereço para alguém, se fala vira direita, vira esquerda, então a pessoa sabe que tem um caminho para ir, que ela pode ir pelo carro guiando por aquele caminho. Mas esse caminho que o versículo 2 do capítulo 9 de Atos menciona aqui, está relacionado num sentido de conduta, está relacionado de uma forma de pensar, de sentir, de agir. Então, o que Paulo estava perseguindo naqueles dias eram pessoas que tinham uma conduta, um modo de pensar, um modo de agir
semelhantes a Jesus Cristo, semelhantes àquele que é o caminho, o próprio Cristo. E esta é a razão pelo qual no capítulo 11, ainda um pouquinho para frente de onde você está, no capítulo 11, versículo 26, os discípulos foram chamados de cristãos ali em Antioquia pela primeira vez. Mas o cristão, na época, a intenção era de ser um sentido pejorativo, de diminuir as pessoas, mas era de declarar de que o cristão era parecido com Cristo, ou pequeno Cristo. Então, quando aparece pela primeira vez esse termo cristão, ele justamente fazia menção àqueles que eram parecidos com Cristo, ou seja, aqueles que tinham uma forma de pensar, uma forma de agir, uma conduta semelhante a Cristo. E, amados, esse é o desejo do coração de Deus e é o propósito eterno dele. A gente conhece muito bem o texto, né, Romanos 8, versículos 28 e 29, que fala que o desejo do coração de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A gente coloca isso, né, não sei se você lembra ali no rodapé ali das postagens que a gente coloca, porque esse é o desejo do coração de Deus. Então, o que Paulo procurava nesses dias, e foi o que ele pediu a carta, é para que se durante o caminho ele encontrasse alguém que tivesse a mesma conduta de Cristo, ou um cristão, ele pudesse levar preso para Jerusalém, né? Então, sendo esse o propósito, né, do Senhor, de que sejamos uma família de filhos semelhantes a Cristo, ou pequenos cristos, o que nos diferencia, então, do meio dessa multidão que a gente caminha e que faz com que os outros olhem para nós e possam dizer, esse aí é do caminho? O que você acha que Paulo olhava para as pessoas que passavam e as pessoas faziam que ele olhava e falava assim, não, esse não tem como negar, esse é do caminho. Lembra de Pedro, me veio agora à mente aqui, Pedro negando a Jesus? Queridos, é isso, as pessoas olhavam para ele e falavam, mas ele fala igual, esse aí certamente é um deles. Percebe que o nosso estilo de vida, Pedro, naquele momento, aliás, ele só negou, né? A única coisa que ele falou foi a negação de Cristo. Mas percebe como o nosso estilo de vida, a forma como nós caminhamos, é um testemunho vivo de quem Deus é. Desse Deus poderoso que nós servimos. Então, você já parou para pensar isso? De como ele fazia, então, para identificar? E aí a minha pergunta para todos nós, né? Qual é o nosso estilo de vida nas 24 horas do dia e nos 7 dias que nós temos por semana? Será que a diferença entre o nosso estilo de vida numa reunião de culto, como estamos agora, todos, né, sentados, né, em famílias, né, louvado seja Deus, por isso que Deus colocou no coração do Ivan, né, de a gente fazer alguns grupos, mas para que ninguém fique sozinho e todos estejamos juntos, será que a diferença em nós, no nosso estilo de vida, quando nós estamos assim, de quando nós não estamos assim, reunidos? Né? Será que quando a igreja está aqui reunida, está aqui o Henrique, o Roberto, a casa deles, será que agora, nesse momento, eu sou carinhoso com a Simone, com as crianças, e quando ele sai, eu saio chutando o Romeu aqui, o cachorro, já, e brigando com o meio mundo? Será que há diferença na nossa caminhada, queridos? O nosso culto ao Senhor sempre vai refletir o nosso estilo de vida. Agora eu quero falar algo muito importante ao teu coração. Nós não podemos nos esquecer de que o culto, amados, não é somente nesse momento que nós estamos aqui, meia hora, 40 minutos, 1 hora, ou o tempo que quer que seja. O nosso culto começa quando o Senhor nos permite abrir os olhos a cada manhã. E o culto termina quando o Senhor nos permite fechar os olhos mais uma vez e adormecer. Pela graça dele. Esse é o tempo do nosso culto, queridos. Esse é o tempo onde nós precisamos, através da nossa forma de caminhar, tocar um mundo desesperado que está aí fora. Um mundo totalmente corrompido, onde as pessoas são amantes de si mesmas, avarentos. Colossenses fala disso. Né? Que ficam maquinando mal, pensando mal. A gente ouve cada coisa nova, vamos dizer assim, de maldade, que a gente fala, puxa, o cara deve estar muito desocupado para ficar pensando uma coisa dessa, né? Será que o nosso estilo de vida
é o mesmo, então, nesse culto que começa quando nós acordamos? Esse tempo que nós estamos vivendo agora aqui, queridos, é somente uma continuação do culto que começou quando nós acordamos. E louvado seja Deus por isso. Porque já estávamos cultuando. Agora estamos juntos e continuamos cultuando. E isso que está acontecendo aqui, amados, é para que a igreja seja edificada. É para que o corpo seja edificado. Né? Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, inclusive dizendo que nós precisamos repartir, o texto é bem conhecido, mas ele fala: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. É para o crescimento, queridos. Por isso, quando nós oramos e quando eu declarei que nós precisamos uns dos outros, queridos, não é da boca para fora, nós precisamos, realmente precisamos uns dos outros. Deus repartiu da sua graça, da sua multiforme graça, como lhe apraz, como lhe quis. Com o corpo. Isso está em mim, uma parte está uma parte em você. A parte que está em mim você precisa, a parte que está em você eu preciso. E assim nós somos edificados. Por isso que nós precisamos estar juntos. Por isso que nós não podemos deixar de congregar, de caminhar como família, como corpo, amados. Eu já cansei de falar isso várias vezes. Ninguém vê uma mão ou um pé correndo por aí sozinho. Aliás, se for tirada uma parte do corpo, ela não dura muito tempo. Ela vai necrosar, vai apodrecer. Nós só temos vida quando estamos enxertados, inseridos no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele dá direção. Em Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro diz, né, na porta ali do templo: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, o que de fato nós temos que nos caracteriza como os do caminho? Se a gente for pensar que as pessoas podem olhar para nós e, assim como Paulo fala assim, esse é do caminho, o Henrique é do caminho, porque ele fala exatamente como Cristo falava. As atitudes dele são atitudes iguais às que Cristo teve, tinha. Então, o que de fato nos caracteriza como aqueles que são do caminho? E, queridos, não tem. Nós temos ou damos aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós gastamos a nossa vida para ter. Se nós nos dedicamos, se nós gastamos a nossa vida para buscar o reino de Deus e a sua justiça, é o que nós teremos para oferecer, queridos. E aí sim o nosso testemunho de vida não será diferente de Cristo. Nós seremos conhecidos pelos do caminho. É bem verdade que há muita coisa estranha, se é que eu posso usar esse termo, nos nossos dias, mas também há muitos homens e mulheres com o coração no Senhor, cheios do Espírito Santo, que foram revestidos de poder para repartir tudo aquilo que receberam do Senhor. E isso nos anima o coração, amados, porque nós podemos caminhar juntos, né, dentro desse propósito que Deus tem, de que a família cresça cada dia mais. Mateus capítulo 7, verso 8 diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E na semana passada a gente falou um pouquinho a respeito de Mateus, a partir do versículo 25, falando um pouquinho a respeito das inquietações e ansiedades do nosso coração. Eu reparti com vocês a experiência que eu tive de um passarinho, né, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, dizendo que o Senhor é quem o sustentava, né, sustentava o pássaro, e também é o mesmo Senhor que sustenta as nossas vidas. E hoje eu queria voltar um pouco para o texto do capítulo 6 de Mateus, que é o Sermão do Monte, mas também tem outras referências. 1 Coríntios capítulo 9 também fala a respeito disso, de Jesus apresentando esses dois estilos de vida, né, o estilo de vida do reino, ou o estilo de vida daquele que vive sujeito ao império das trevas ou na escuridão, e ele também nos ajuda a olhar para o estilo de vida do reino, e nos convida a viver o estilo de vida do reino, porque dessa forma, assim, nós podemos ser conhecidos como os do caminho, sem sequer falar uma palavra.
Então, a primeira parte ali de capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19, ele fala: não acumuleis bens aqui, mas acumule bens nos céus. Invista naquilo que é eterno. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, se a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos conhecidos como os do caminho e para resplandecer quem Deus é através do nosso estilo de vida é não acumular tesouros nessa terra. É pensar naquilo que é eterno. É pensar nas coisas que são do céu. É não dedicar nossa vida às coisas que são daqui, porque nós precisamos entender, queridos, que tudo que é daqui passa. E se nós dedicarmos e tivermos a nossa segurança em coisas que são instáveis e podem ser consumidas, a nossa vida toda vai ser inútil, queridos, porque nós não vamos juntar absolutamente nada. Nós vamos tirar proveito, talvez, nesse tempo aqui, mas há toda uma eternidade nos esperando. Então não se deixe enganar. Não deixe o seu coração se inclinar para as coisas que são terrenas. E, queridos, eu não estou falando aqui que você não pode ter o desejo no teu coração de comprar uma casa, de trocar um carro. A gente já falou muito a respeito disso. Mas estas coisas não podem ocupar o nosso coração. Tem coisas que são eternas, queridos. E é nestas coisas que nós precisamos investir. Jesus nos manda juntar tesouros nos céus. E ele diz que é onde lá nos céus nada acaba, nada pode ser consumido ou roubado. Então, de que forma nós podemos fazer isso? Primeiro, dedicando nossa vida a Deus, e isso nos levará a Deus, e Ele nos levará para os céus. Então, a nossa vida precisa ser uma vida de dedicação ao nosso Senhor. Quando a palavra diz ali no próprio Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Segundo ponto, nós precisamos dedicar as nossas vidas às pessoas. Querido, pessoas são as únicas coisas que nós poderemos ver na eternidade. Nada, absolutamente nada do que eu e você temos, nós conseguiríamos levar, a não ser as pessoas que estão junto conosco. Amém? Eu espero, em nome de Jesus, encontrar cada um de vocês lá, nos céus. Esse é o lugar que nada pode ser roubado, queridos. Esse é o único lugar que nós podemos acumular tesouro, que nós poderemos desfrutar por toda a eternidade junto do nosso Deus. Então, invista em pessoas. Olhe para Deus. Se dedique às pessoas. Gaste a sua vida por pessoas, queridos. Porque essa, sim, é a maior riqueza que nós podemos levar para o nosso Pai. Terceiro ponto. Fazendo com que todas as nossas atividades tenham um sentido eterno. Colossenses fala a respeito disso, né? Eu lembrei agora de um texto que fala que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, cientes de que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. A nossa recompensa vem do Senhor, amados, e tudo que nós fizermos, absolutamente tudo, a palavra fala, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Isso inclui o que, Alessandro? Isso inclui tudo. Você está estudando? Então faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Você tem um trabalho? Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Dê o seu melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque a recompensa, queridos, não vem do dono da empresa, não vem do governo, né? As notas para aqueles que estudam no Estado ou colégios privados, né? A recompensa vem do Senhor. Se dedique, faça como para o Senhor, em nome de Jesus, porque a recompensa virá. E quarto ponto, ter um propósito, ter como propósito o ter para repartir e não para acumular. Tem um texto que fala, né, a respeito daquele que roubava, né, o texto fala assim, que ele roubava, não roube mais.
Só que o texto não para por aí. Aquele que roubava não é só para parar de roubar. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter o que repartir com os outros. Ou seja, então deixe de roubar, mas vá trabalhar para você ter o que repartir. Então, queridos, não tenhamos essa mentalidade de acumular para ter, simplesmente por ter. Ah, eu tenho. Mas tenho para repartir. Queridos, a nossa casa é para servir. Para que mais, queridos? Né? Eu louvo a Deus pelos irmãos que abriram a casa nesse fim de semana e tantos outros que nós temos nos reunido, porque tem entendido do Senhor que esse ambiente é um ambiente dado por Deus. Né? Nós, cada casa que se abriu é um dispenseiro daquilo que recebeu do Senhor. Então, se o Senhor te deu uma casa, um apartamento, como o Ivan orou pelo apartamento do Anderson da Rejane, que é um lugar de paz, louvado seja Deus. Ele está aí para servir, queridos. O carro está aí para servir. Como diz aquela empresa aí que vende coisas, né? Desapega. Desapega disso, queridos. Nós não vamos levar nada disso. Absolutamente nada disso. Sirva ao Senhor com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? E para o culto, queridos, o que a gente precisa levar, né? Tem um texto de Deuteronômio 16, verso 16, que diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Queridos, nós precisamos criar em nós um hábito de buscar o Senhor e ouvir do Senhor aquilo que Ele quer que nós levamos como oferta suave a Ele, oferta perante o Senhor. Nós não podemos chegar de mãos vazias, amados. Nós precisamos chegar com algo que nos custe. E a oferta não é aquilo que está sobrando. A oferta é aquilo que tem de melhor. Lembra que o Alcione brincou, que orou para quando a gente foi para Maringá, e o Senhor falou a ele que nos traria de volta para Cascavel? Ele falou que custou muito para eles a nossa saída na época. Então, amados, é aquilo que nos custa, é aquilo que nós temos de melhor a oferta. Então, busquemos ao Senhor. Mais uma vez, né, desapeguemos das coisas e ouçamos aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração para entregar como oferta. Amém? Fique atento ao Senhor e obedeça a voz do Espírito. O segundo ponto, amados, é cuidar com os olhos. E aqui é algo muito sério, porque a atração do mundo, ou a atração pelo mundo, começa através dos nossos olhos. Os olhos são uma entrada, uma janela para a nossa alma. E eu lembro disso quando era pequeno, e eu acho que muitos de vocês ouviram também, muitas pessoas falando assim que a televisão ela era a janela do diabo. Não sei quantos já ouviram a respeito disso. A televisão é a janela do diabo. Misericórdia, quem tem uma televisão em casa. Mas eu discordo completamente a respeito disso, porque a entrada para nossa alma não é uma televisão, porque se você colocar, você pode pôr um louvor, você pode colocar uma pregação na televisão, e sendo assim ela deixa de ser então essa janela para o diabo e passa a ser uma janela para Deus, então, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, a janela de entrada para a nossa alma, para a nossa vida, se dá através dos nossos olhos. E se a gente for observar isso, basta você ir no shopping e dar uma olhada para as vitrines. Qual é a intenção das lojas em trabalhar tão bem as vitrines assim? Os caras fazem de tudo, põe bicicleta, põe lâmpada, põe cadeira, põe de tudo que você imagina. Já vi tanta coisa, e a criatividade não para. Tem horas que você olha e fala, puxa, que criatividade. Mas a intenção toda é fazer com que os seus olhos sejam atraídos para aquele ambiente. E aí, se eles conseguirem prender a nossa atenção, sim, eles produzem desejos em nós, e esses desejos acabam nos levando, nos conduzindo a tomar decisões, e muitas vezes comprando aquilo que nós nem precisamos, né? E duro que você só se dá conta disso quando você está em casa, né? Na maioria das vezes, né? Porque prende tanto
Os programas televisivos, as mídias sociais agora têm trabalhado aqueles teaserzinhos curtos, onde o cara fala algo que te impacta de uma forma tão poderosa que você fala assim, puxa, eu preciso ouvir o resto disso que esse cara está falando. Então, assim, é uma abertura que nós precisamos tomar cuidado. E aqui eu quero fazer um alerta, nós estamos fazendo, eu, Ivan Braga e as nossas esposas, estamos fazendo um curso de liderança junto com os irmãos de Cascavel do Illy, e nessa semana a gente refletiu um pouquinho mais a respeito de como nós sermos mordomos fiéis do nosso tempo, né? A gente não falou especificamente das finanças, mas a gente falou a respeito da mordomia do nosso tempo. E aí o professor falou tantas coisas a respeito do que pode ser uma distração do nosso tempo, que a gente ficou até às 11, porque tinha tanta coisa no meio disso. Ele falou sobre procrastinação, né? O famoso empurrar com a barriga, saber que precisa ser feito não faz, quando você vê está atrasado, acumulando um monte de coisa, enfim. Procrastinação, falou a respeito da falta de preocupação com a administração do tempo. Às vezes a gente não planeja direito, a gente não trabalha aquilo que é prioridade. Puxa, preciso trabalhar nisso primeiro, então você sai fazendo de forma desordenada e acaba gastando o dobro do tempo. Inclusive, ele falou que o tempo é uma das coisas que a gente tem, que é um bem precioso que Deus nos deu, mas ele não é armazenável, ele não é acumulativo. Ou seja, eu tenho uma tarefa para fazer hoje e eu gastei 12 horas para fazer, então eu vou deixar as 10 horas que sobrou para o dia de amanhã, para que ele passe a ter 34 horas. Não tem disso, o relógio vai passando, e quer você tenha feito ou não, as 24 horas se foram. E achei interessante isso, mas uma das coisas que ele falou a respeito dessa questão da mordomia do tempo, relacionada a distrações, é a respeito do mau uso ou do uso inadequado do telefone. E é óbvio, queridos, que quando ele falou a respeito disso, ele não estava falando de ligação, né, de você ligar para alguém. Aliás, a gente tem usado pouco, né, o telefone como telefone, né? Antigamente tinha aquele celularzinho que só tinha os números ali para você ligar, mal vinha um SMS, né? Hoje em dia, essa é uma das últimas coisas que o aparelho nosso faz, né? Fazer ligação e SMS. Tem tantas outras opções de comunicação dentro de um aparelhinho tão pequeno, a gente tem um mundo nas nossas mãos, queridos. Então, quando ele fala do uso inadequado ou do mau uso do telefone, ele está falando justamente dessa questão da distração. E por onde entra, queridos? Pelos nossos olhos. Não é assim que funciona? Então, é algo que nós precisamos tomar cuidado. A gente está falando aqui da questão do celular, mas da tecnologia, enfim, porque talvez esse seja um mal do século. Né? A gente é preso, né? Assim como aquelas vitrines muito iluminadas, bonitas, em muitas coisas que nós compramos e depois que passa aquele tempo a gente fala, puxa, gastei um tempo lascado e eu nem precisava disso, não agregou em absolutamente nada. Então, assim, cuidemos, queridos, cuidemos com aquilo que nós olhamos, cuidemos com aquilo que nós permitimos entrar na nossa alma por essas janelas aqui, que são os nossos olhos. Quem vive essa vida abundância que Deus nos dá, né, que vive em abundância, não deixa com que essas coisas visíveis venham a roubar aquilo que de fato tem para nós, né? A vida de Deus se manifesta nas coisas invisíveis, queridos, e não nas coisas visíveis. As coisas invisíveis que nós alcançamos pela fé e não por um alto preço ou por qualquer outro preço. Né? Aquilo que nós podemos comprar, queridos, não tem valor algum diante daquilo que nós conquistamos pela fé em Cristo Jesus. Então, voltemos os nossos olhos para o Senhor e conquistemos nele a vida abundante que Deus tem. Colossenses capítulo 1 fala a respeito disso, quando ele menciona a respeito de Jesus, falando assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Né? Então, ele está falando aqui de Jesus, que é a imagem do Deus que é invisível, aquele que nós não vemos, mas que pela fé nos deu vida em abundância, amados. Pela fé nos tirou do lamaçal do pecado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte a cuidar dos nossos olhos, porque, ao meu ver, queridos, tem sido um mal contemporâneo, vamos dizer assim, é um mal que nós temos vivido todos os dias. O que tem preço é passível de ser adquirido com esforço humano, mas o que não tem não pode ser comprado, só pode ser crido
e recebido pela graça do Senhor Jesus. Amém? E o terceiro ponto, reforçando aquilo que a gente falou na semana passada, é a respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade por coisas naturais, amados, revela o estilo de vida de quem é conduzido pela própria alma, pela própria mente. A nossa alma fala das nossas vontades. E, queridos, eu não estou aqui, por favor, dizendo que nós não temos vontades, de que a nossa mente não pensa nessas coisas. E, mais uma vez, volto a reafirmar, o problema não é pensar, o problema é ter as nossas vidas ancoradas nesse tipo de situação, nestas coisas. Porque elas ocupam o nosso coração, ocupam a nossa vida. E aí sim, amados, o risco é muito grande. Então, ainda que nós tenhamos essa necessidade natural que todos nós temos, a palavra diz que nós não devemos buscar essas coisas. A palavra diz ali, ainda no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, de que nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Amado, Jesus não está falando de coisas absurdas aqui de necessidade, está falando de coisas básicas, vestimenta, comida, bebida, coisas que todos nós temos necessidades, e de que nós precisamos, de fato, olhar para o reino de Deus, buscar o reino de Deus. Lembra que eu falei há pouco que nós temos aquilo que nós gastamos a vida para ter? Mas ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não nos dedicarmos, se nós não gastarmos tempo buscando o reino de Deus e a sua justiça, conhecendo o coração do Senhor, nós não teremos o que repartir. Há muito nós temos comentado aqui, eu e Simone, às vezes nos pegamos nos conversando a respeito disso. Pode pôr aqui. Obrigado. A respeito disso, de homens que nós conhecemos, que são instrumentos de Deus para nos abençoar, que tem um nível de intimidade assim, que, assim, totalmente além. O Jamê até brinca, né, que se ficar com eles no mesmo nível de céu, ele falou que alguma coisa está errada, né? De tanta intimidade que esses homens têm de Deus. Mas, queridos, eles gastam tempo, eles se dedicam. Nós, até no curso do Willi, tem um dos pastores que é de Maringá, falou de um amigo dele que começou com uma brincadeira, levantar às 5:30 da manhã para fazer uma corrida, e o cara é triatleta agora. Ele pedala 100 e algumas coisas de quilômetro, corre 42 e nada, sei lá, 3, 6 quilômetros, não lembro exatamente, o famoso Ironman lá. Se dedica para isso. Agora, como é que nós queremos dar para as outras pessoas aquilo que nós não nos dedicamos a ter, a buscar? Então, venhamos a gastar tempo nisso, amados. Os nossos olhos, a nossa busca, o nosso coração deve estar voltado para Jesus, aquele que veio para dar a vida em abundância. O resto, queridos, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso cuidador, vai acrescentar. Vamos dar um passo de fé nisso. Então, esses 3 pontos eu queria abordar com vocês, que é a respeito de não acumular bens aqui, todos de Mateus capítulo 6, tá, queridos? De cuidar com os nossos olhos, com as distrações, e de também não andarmos ansiosos com coisa alguma. E agora eu queria falar um pouquinho, e já vou caminhando para o final também, porque a gente faz meia hora que a gente está conversando, o porquê que Jesus ensina isso então para nós. Primeiro ponto, para que a gente não fique privado dessa vida eterna que Jesus oferece. Mateus 6:21 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então há uma razão para isso, amados. Se nós juntarmos o tesouro aqui na terra, o nosso coração estará aqui. E esse é o grande problema. Então, se o nosso coração estiver nas riquezas que nós julgamos muitas vezes ser imutáveis, nós estamos correndo um sério risco, porque as coisas mudam. Nós falamos outro dia, ninguém imaginava que a gente ia ficar tanto tempo assim nas nossas casas, impossibilidade de tantas coisas que costumávamos fazer. Do trabalho, do colégio, mudou tudo, amados. E eu creio, sinceramente, que muitas coisas não voltarão a ser como eram anteriormente. Agora, algo não pode mudar dentro de nós, amados, de que Ele é o Senhor e que a nossa riqueza está nele. Se há algo de bom em nós, queridos, foi porque o Senhor colocou. Se há algo de bom em nós, foi porque o Senhor colocou, enxertou em nós.
Olha a passagem do jovem rico, ele se entristeceu porque ele não queria deixar aquilo que tinha de valor para ele. É interessante porque ele chega todo valentão, né, para Jesus, falando, olha, tudo que diz para fazer, eu estou fazendo. O que falta para eu herdar o reino dos céus? E aí Jesus, conhecendo o coração dele, assim como conhece o meu e o seu, foi direto ao ponto. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí vem e me segue. Amados, aquilo foi como um punhal, imagino, no coração dele, porque ele estava escorado naquilo, aquilo era muleta. A confiança dele estava nas riquezas dele. E aí quando Jesus vai justamente nesse ponto, tamanha tristeza, né? Tamanha tristeza. Então que o Senhor nos ajude e nos revele a cada um de nós, onde nós temos nos escorado. Quais são as riquezas que estão ocupando o nosso coração? Elas são eternas? Ou não? Mateus 16, 26 diz que, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que poderá o homem em recompensa, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Queridos, não há riqueza maior do que aquela que o Senhor nos deu na eternidade. Corramos para isso. Segundo, para que não sejamos iludidos por aquilo que é visível, mas para que vivamos pela fé, dentro daquilo que nós estamos conversando a respeito de guardar os nossos olhos. O texto ali de Mateus é muito claro, a partir do versículo 22 até o 24, dizendo que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? Aqui é bem específico, né? Falando a respeito do Mamon, aqui as riquezas, né? Então, a maneira que o inimigo, que o diabo tenta nos privar, né? Nos tirar da eternidade, foi e é criando um sistema que a gente conhece como mundo, capaz de atrair os nossos olhos. Eu lembrei até hoje, enquanto estava escrevendo isso, de um episódio de Atos capítulo 20, não sei se os irmãos lembram disso, a partir do versículo 7, fala que Paulo estava pregando, e aí o lugar que eles estavam pregando era muito alto, e tinha pouca iluminação, e tinha janelas no alto. E em uma dessas janelas tinha um jovem sentado, chamado Eutico, e enquanto Paulo pregava, ele ficou distraído com as luzes que estavam para o lado de fora, porque ele estava na janela, estava olhando para as luzes do mundo, para aquilo que estava acontecendo lá fora. E aí o episódio ali da palavra diz que, depois você pode conferir, ele cai da janela e morre ali no lugar. E aí Paulo vai lá, né, ora sobre ele volta à vida, né, fala para os irmãos, não se preocupe porque o Espírito está nele. E aí ele volta a viver, mas o fato é o seguinte, né, amados, nós não podemos nos distrair com as luzes do mundo, com o sistema do mundo, com esse sistema criado pelo inimigo para nos privar, para nos tirar da eternidade. Essa é a intenção do inimigo, amados. Que nós não cheguemos a desfrutar daquilo que é eterno que a gente estava falando. Mas para que isso não aconteça, os nossos olhos precisam estar voltados para onde deve estar. Em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ter os nossos olhos distraídos por aquilo que está acontecendo lá fora. Ou distraídos com o mau uso do telefone. Vou dar o exemplo que o professor usou lá. Né? Ou com o uso inadequado do telefone. Porque, amados, eu não estou falando que você não pode usar o telefone, que você não pode ter rede social. Não é isso, a questão não é essa. A questão é que, se você entrar lá e ver o tempo que você está gastando com isso, talvez você poderia estar usando de outra forma para crescer mais do Senhor. Sei lá, ler um livro das Escrituras, dedicar um tempo maior em oração. A gente fica dizendo continuamente que a gente não tem tempo, né? Mas quando a gente vai olhar essas estatísticas, eu desafio você a fazer, gente, a gente se assusta.
E são coisas que estão nas nossas mãos, que a gente precisa da disciplina, precisa da graça do Senhor assim. Se não tem conseguido sozinho, querido, corra para tua esposa, fala, me ajuda nisso, vamos ajudar nisso, nós precisamos avançar naquilo que de fato importa, vamos avançar naquilo que nos faz crescer, vamos avançar naquilo que o Senhor nos deu, quais são os dons que Deus deu para você e para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Amados, Deus não deu para a gente fechar o armário lá e passar o cadeado, Deus deu para a gente dispensar, para a gente poder contribuir quando a gente está junto em momentos igual a esse. Os irmãos já sabem, o microfone está aberto para todo mundo aqui, a ideia, apesar de eu falar bastante, né, os irmãos já me conhecem, mas você tem liberdade de abrir seu microfone e falar, todos têm liberdade, porque, queridos, essa é a riqueza do corpo, todo mundo tem que repartir. Olha o que Paulo falou no texto ali que a gente leu de 1 Coríntios 14, 26. Um salmo, um hino, uma palavra, um línguas, uma interpretação. Cada um tem, cada um tem. Então não nos deixemos distrair. Não nos deixemos distrair. Trace um plano, trace objetivos, siga com disciplina, porque é assim mesmo. É difícil. Quando vê, você está fazendo outra coisa que não aquilo que você tinha planejado para fazer. Então, se não conseguir sozinho, peça ajuda. Eu e o Ivan tivemos um tempo que a gente estabeleceu para orar juntos. Longe, hein, queridos? Longe. A gente fez um grupo, eu lembro que era eu, ele e o pastor lá de Pato Branco. Era 6 horas, 6:30 da manhã. E era assim, um puxando o outro. Quando você via, 6 e pouco da manhã, começava. Então, tô aqui, já tô orando, cada um no seu canto com louvor, orando, e a gente repartia o que Deus ia colocando no nosso coração. Foi precioso demais, amados. Longe, cada um no canto. Eu nem lembro onde o Ivan estava naquela altura do campeonato. Em Toledo, não, irmão. Ivan em Toledo, nós em Cascavel e outro pastor em Pato Branco. Então, eu desafio você, queridos, a fazer isso. Tem alguém para te ajudar a entrar em disciplina. Né? Discípulo vem da origem dessa palavra, disciplina. Discípulo é aquele que se deixa ser ensinado. Né? Disciplina é isso, é ajudar a ensinar alguém. Então, se submeta, queridos. Não estou conseguindo juntar, vou fazer um grupo, então, entre 2, 3 irmãos, ou com a esposa, enfim. O Senhor dará o meio, a estratégia, mas não deixe de fazer. Vai ser rico. Vai ser rico porque você vai receber, o corpo vai receber, e todos seremos edificados. Amém? 2 Coríntios 4:18 fala assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, amados. Há um tempo, há um prazo de validade, é perecível, não adianta. Quando o Senhor nos levar, fica tudo, absolutamente. Mas as que se não veem são eternas. Né? O texto aqui de Paulo reafirma o que nós estamos falando. Investamos naquilo que é eterno. Que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, em nome de Jesus. E o terceiro ponto relacionado às riquezas, a mamon, ali que Mateus 6 fala, porque o dinheiro compete com Deus, queridos. O texto ali fala que aquele que serve a 2 senhores ama um e odeia o outro, serve a um e deixa o outro de servir, se dedica a um e despreza o outro. Então, há uma competição, amados, né? Nós temos buscado o Senhor e eu creio que se Ele nos permitir, em breve nós teremos aquele curso de finanças que eu comentei com os irmãos, o CRAU, e é interessante porque logo de cara a gente, numa das primeiras lições, ou no livro, não lembro exatamente, mas ele traz ali que mais de 2.350 versículos das Escrituras estão relacionados a riquezas, ou bens, ou posses. Queridos, é o assunto mais falado da Bíblia, porque há uma tendência da gente colocar essas coisas no nosso coração e elas competirem nesse espaço do nosso coração com Deus. E se existe coisa que Deus não admite, queridos, é um coração dividido. O nosso coração precisa ser totalmente dele. Totalmente dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não pode ter nada ocupando o lugar do Senhor, amados. Absolutamente nada.
Tem uma frase que de um cantor americano, eu não lembro o nome agora, mas ele diz que os homens usam as pessoas para conseguir as coisas, e Deus usa as coisas para abençoar as pessoas. Então, que nos sintamos abençoados com tudo aquilo que Deus tem nos dado, porque é para repartir, queridos. É para repartir. É talvez aquele texto que a gente falou, né? Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter o que repartir, soa um pouco pesado, porque a gente fala assim, não, mas eu não roubava. Né? Mas será, queridos? Será que a gente não roubava? Não estou falando de sair, roubar, pegar um carro no estacionamento e sair correndo. Né? Mas será que a gente não roubava? Será que a gente somente deixou de roubar, mas a gente está trabalhando para ter o que repartir? Queridos, todo ouro e toda prata são do Senhor. Lembra que Pedro declarou para aquele homem na entrada do templo? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Queridos, talvez nós não tenhamos ouro, prata. Graças a Deus por aquilo que Ele tem nos acrescentado e confiado a cada um de nós. Mas nós temos muito mais do que isso, queridos. Essas coisas são para servir, para ser bênção na vida dos irmãos. Outro dia a gente recebeu uma oferta de uma família aqui da igreja, específica para abençoar os irmãos da África. Amados, vocês não fazem ideia o como isso é bênção na vida dos irmãos lá. Eu me lembro que quando a gente começou a cuidar lá da vida do Alves, né, nesse sentido de suprir eles lá, amados, eles viviam com R$30 por mês. R$30 por mês. E às vezes a gente fica falando assim, puxa, mas eu estou dando tão pouco, né? Estou dando aqui 50, 100, 200, parece que não vai fazer diferença nenhuma, amados. Vocês não têm noção a diferença que faz na vida desses homens, dessas mulheres que estão lá servindo ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida da igreja, porque tem sido bênção na vida desses irmãos lá. Então, não pense que é pouco, não pense que é insuficiente. Quando a nossa confiança está no Senhor, amados, todos os recursos necessários o Senhor vai providenciar. A nossa preocupação precisa ser o reino de Deus e a justiça. As outras coisas o Senhor dá. Amém? É Ele que nos supre. Então, ou nós obedecemos a direção que o dinheiro nos dá, nesse sentido, ou obedecemos a direção que o Senhor nos dá. Ou vivemos a serviço de Deus, amando e confiando em Deus, ou vivemos em função do dinheiro e crendo naquilo que Ele pode comprar, pode nos dar. De fato, amados, o dinheiro dá poder, mas dá poder para quê? Somente as coisas visíveis, materiais, aquelas que nós lemos agora no versículo aqui, que são temporais, o dinheiro pode comprar, amados. As que são eternas, jamais o dinheiro poderá comprar. Então, nós precisamos exercitar isso, porque às vezes quando alguém está enfermo, está doente, a nossa tendência é sair correndo para o médico, amparado num plano de saúde ou no recurso que a gente dispõe, e de passar já na farmácia, comprar um medicamento, e às vezes a gente esquece de falar, Senhor, tem misericórdia, alcança essa vida, toca essa vida, libera a cura, porque a vida é abundância em Deus, amados. A vida é abundância em Deus, a nossa confiança de fato precisa estar naquele que é o dono de todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foi isso que Pedro declarou para aquele homem, dizendo, levanta e anda em nome de Jesus do Nazareno, porque o que aquele homem pedia era esmola, era dinheiro. Mal sabia ele que aquele dia, homens do Senhor, homens que viviam uma vida com o estilo do reino, homens que refletiam aqueles que eram do caminho, cristãos, pequenos cristos, discípulos passaram por lá. E ao contrário de dar esmola para ele, que talvez resolveria momentaneamente o problema dele, o Senhor tocou a vida daquele homem e restaurou ele por completo. E o texto continua dizendo, amados, que ele seguiu aqueles homens e entrou no templo, e ele testemunhou daqueles homens fizeram, e falou assim, eu não sei o que aconteceu. O fato que eles tocaram em mim, eu fui curado em nome de Jesus. É nesse nome que eles pregam, é nesse nome que eles caminham, e é nesse nome que eu e você precisamos caminhar, amados. Então, que o Senhor nos ajude, a viver isso.
Eu até anotei aqui, e só vou comentar rapidamente, sobre se algum de nós passou por algum aperto financeiro. Nós falamos a respeito disso agora há pouco, né, Roberto? De apertos financeiros que a gente passa, às vezes, nas nossas vidas. E aí a pergunta é, esses apertos financeiros nos aproximam ou não de Deus, né? Geralmente, quando a gente passa alguma dificuldade financeira, a gente corre para o Senhor, né? Fala, Senhor, misericórdia, me ajuda. Mas também é verdade que, geralmente, quando nós estamos um pouco mais tranquilos financeiramente, nós nos esquecemos de voltar os nossos olhos para Deus. Então, que Ele nos ajude. Eu lembrei de uma canção hoje, e eu gosto muito do Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, versículo 1, né? E nada me faltará. E tem uma banda, não sei se todos conhecem, que é o Projeto Sola, uma bênção, assim, quem puder ouvir, eles têm umas letras, assim, com base na palavra mesmo. E tem uma canção que fala do Salmo 23, que ele começa cantando assim, o Senhor é meu pastor, e nada há de me faltar. E aí a música continua, e depois ele repete esse refrão, mas dizendo de uma forma totalmente diferente, que impacta totalmente as nossas vidas. Ele diz assim, se o Senhor, ele não diz o Senhor, então se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter. Se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, é óbvio, amado, que aquilo que nós não temos necessidade de nada. Lembra da vitrine? Da gente chegar com coisa debaixo do braço, e depois não sabe nem para que vai usar e fica guardado muitos e muitos anos. Eu lembro de um sapato meu que eu comprei, que eu achei lindo o sapato, comprei, guardei. Quando fui usar, estava esfarelando a sola. Sabe, os negócios que acontecem na nossa vida que a gente precisa, de fato, de dependência do Espírito Santo para todas as coisas. Então, eu queria terminar, amados, com esse texto e com a parte dessa canção de que o Projeto Sola declara. Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos. E tenha isso claro no teu coração, querido. A maioria das vezes, a nossa forma de pregar o evangelho é vivendo. A maioria das vezes. Quando o Senhor nos dá a oportunidade, é óbvio que nós vamos falar com a graça, com a sabedoria, como o texto fala Paulo fala em Colossenses, né? Palavra temperada, aproveitando cada oportunidade. Mas as nossas vidas, amados, nas nossas atitudes, revelam quem Deus é. E isso tem um poder para tocar o coração das pessoas. As pessoas poderão olhar para nós e talvez falar assim, eu não sei exatamente o que acontece, mas alguma coisa tem diferente naquela pessoa. Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já vivemos isso? E isso, amados, é um estilo de vida daquele que serve ao Senhor, daquele que é discípulo do Senhor, daquele que caminha junto com o Senhor. E louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, que o Senhor nos ajude com a graça dele a viver todos os dias essa verdade de que as nossas vidas são um testemunho vivo da pessoa de Cristo. Em nome de Jesus, isso toque os corações e tragam as pessoas para perto. Eu tenho um grande amigo meu, que foi um dos primeiros homens que sentou comigo para estudar as Escrituras, que ele falava assim para mim, ele falou, olha, ele falou assim, não tem um método para evangelizar, para falar do amor de Deus. Ele falou, mas tenha claro isso no teu coração, você ganha a pessoa para você primeiro, para depois ganhá-la para Cristo. Então, que o Senhor nos dê graça para resplandecer quem Deus é. E as pessoas possam olhar para nós, talvez, sem saber exatamente o que está acontecendo, falando assim, tem algo diferente nesse cara. Tem algo de diferente no casamento deles, na vida deles. E eu quero me aproximar. E aí sim, amados, nós poderemos com os nossos lábios e dentro da nossa casa testemunhar o Deus que nós temos servido, o Deus que entrou nas nossas vidas, no nosso coração, nos transformou de aqueles que perseguiam, como Paulo, né? Como Saulo, a aqueles que amam o Senhor e agora fazem discípulos no nome dele. Amém? Queria deixar essa palavra no teu coração e te animar, queridos, a viver esse estilo de vida do reino. É mais do que conhecer, é mais do que estudar, é viver Cristo.
Em nome de Jesus. Vamos orar? Gostaria de orar. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, querido, abra o seu microfone. Você tem toda a liberdade para falar. Amém? Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por esse tempo. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos encontrou quando nós estávamos sujos, Deus, perdidos no pecado, Senhor, mortos nos nossos delitos, Senhor. Mas a palavra fala que o Senhor nos vivificou, Senhor. O Senhor colocou vida em nós. O Senhor soprou vida em nós. E aqueles que uma vez andavam, Senhor, num caminho de trevas, de escuridão, tiveram os olhos abertos, Deus, e a luz de Cristo entrou, Senhor, dissipando toda a escuridão, Senhor, trazendo vida àquele que estava morto, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por tamanha obra nas nossas vidas, Pai. E aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, Senhor. E nós nos dispomos, Deus, nós abrimos o nosso coração ao Teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas incapacidades, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações. Deus, nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. De fato, não sabemos como fazer, nós não sabemos como falar, como Moisés disse, Pai. Nós não sabemos, não passamos de meninos, Senhor, como Jeremias falou, Senhor, ó Pai. Mas nós cremos e sabemos, Senhor, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Pai. Naquele que nos tirou dessa escuridão e nos trouxe para um reino de luz, para o reino do Filho do seu amor, ó Pai. E hoje podemos caminhar em novidade de vida, Senhor. Pai, que as nossas vidas, Pai, que a forma de caminhar de cada um de nós, o amor, ó Pai, os dons que o Senhor derramou sobre nós, os frutos do Espírito, Pai, sejam visíveis nas nossas vidas, não por nós, mas pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. E aqueles, Deus, que estão ao nosso redor, ó Pai, estão ao nosso lado, Pai, possam perceber quão grande é o Senhor, ó Pai, em nos transformar, em nos tocar, e assim desperte os corações, Pai, a Te conhecer e a viver para Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Esse estilo de vida do reino, Senhor. Esse estilo de vida de caminhada, esse caminho, Pai, os do caminho, nada mais é do que a grande comissão que o Senhor nos deu de fazer discípulos, Senhor, porque tanto por palavras, Deus, ou como pela nossa própria vida, Senhor, o Teu Espírito age em nós, Deus, para que o Teu Evangelho, Senhor, as boas novas de salvação cheguem aos corações, Pai, e encontrem morada. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, que as nossas vidas sejam esse testemunho vivo de quem Tu és, e assim o Senhor possa fazer discípulos, Deus, usando as nossas vidas como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, Senhor. Pessoas incapazes nas mãos de um Deus poderoso, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada lar, ó Pai, cada casa, fortaleça cada irmão, Senhor, cada família nesse tempo que nós temos vivido, Senhor. Deus, não nos permita nos abater, Senhor. Ainda que não possamos estar todos juntos, reunidos, Deus, a Tua igreja não fecha, Senhor, o Teu poder não cessou, o Senhor continua operando milagres, maravilhas, sinais. Deus, a igreja continua ativa, viva, Senhor, operante, uma igreja orgânica, Senhor, cheia do Teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que venhamos todos os dias, Deus, na Tua presença, manter a chama, Senhor, que arde em nossos corações, Deus, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou a viver, como noiva de Cristo. E assim o Senhor nos encontre, como o Senhor um dia sonhou, Senhor. Santos, prontos, ataviados, Deus, para esse grande dia, Senhor, onde nós passaremos toda a nossa eternidade junto do nosso amado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Louvado seja Deus por esse tempo. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para a glória do Senhor. Amém.